Sejam bem-vindos aí ao nosso curso. A gente vai falar agora aqui sobre questões de atualização do primeiro semestre aqui, questões de Java da banca CESP. Então, para quem não me conhece, sou o professor Almeida Júnior. Tá aí meu e-mail, se você quiser entrar em contato, né, tirar alguma dúvida ou falar comigo. Bem, pessoal, aqui a gente tem um breve currículo aqui do instrutor. Meu nome, sou engenheiro eletrônico, tenho pós-graduação em algumas pós-graduações, mestrado em sistemas computacionais e duas certificações aí, uma na área de gerenciamento de projeto e outra na área de TI. Aqui estão as universidades, os institutos onde eu estudei, por onde passei e também as empresas onde eu trabalhei. Atualmente eu sou auditor, né, auditor federal, controle de finanças e controle lá na CGU. Bem, dito isso, vamos começar aqui as nossas questões. A primeira questão diz o seguinte: julgue o item a seguir a respeito de segurança e criptografia. Então, no edital, provavelmente item que veio como criptografia, mas ele fez aí também uma junção com o item de Java. Então, essa questão, apesar aqui do comando da questão ser criptografia, é uma questão aqui que envolveu o código. A questão diz o seguinte: ora, deixa eu pegar aqui a canetinha, aqui um lápis mais grosso. Ele diz o seguinte: para gerar aqui o código, para gerar um código hash em Java, é correto utilizar o método digest da classe. Aí a classe é essa aqui, message digest. Faz parte desse pacote aqui, o Java Security. Beleza. Então, veja só, essa questão, a gente precisa até ver a forma como ela foi escrita para você entender. Então, a primeira coisa que ele diz é isso aqui, ó. Para gerar um código hash, então lembrando aí, criptografia, hash está ligado a uma função unidirecional. Então, eu posso ter diferentes textos de entrada aqui com diferentes tamanhos. Ele vai passar por um processo de hash, por exemplo, aqui SHA-1, tá? E eu vou ter uma saída aqui de tamanho fixo. Claro que para cada texto eu tenho uma saída diferente. E essa volta aqui é extremamente complicada. Então, por isso que a gente diz que é uma função de direção única. Esse resultado aqui, pessoal, a gente pode dar vários nomes. O nome de técnico mais correto seria isso aqui, digest, e seria o resumo. Chama de resumo. Mas eu posso chamar isso aqui também de hash. Note que hash, na verdade, é a função de hash. Mas o resultado também pode chamar do jargão da TI de hash. Então, seria o hash ou o resumo. Beleza. Ele continua, informando-se como parâmetro no momento da sua instanciação. Lembrando, quando eu estou instanciando um objeto, quando eu efetivamente estou criando ele na memória. Eu posso ter aqui, né, uma referência. Em Java a gente usa o termo aqui referência. Se fosse em C, a gente chamaria isso aqui de ponteiro, mas ele é uma referência e ele vai estar ligado a um objeto na memória. O objeto ele só é criado, só começa a ocupar espaço na memória quando ocorre a sua instanciação. Tá? E aí, quando eu instancio um objeto, é chamado um método especial, que é o método construtor. Então, ele diz o seguinte: no momento da instanciação, o nome do hash, ou seja, aqui, para ele, veja que quando ele falou aqui em código hash, ele está falando do resultado, do resumo. Já quando ele fala o nome do hash, ele está falando aqui a função de hash a ser gerada, como por exemplo MD5 e SHA-1. Ou seja, o nome do hash é o nome da função que está sendo utilizada. Então, a questão tem várias perguntas aqui dentro que você precisa saber, né? Primeiro, você precisa saber se o método correto é esse. Você também teria que saber, né, que existe de fato essa classe aqui, tá? Era outra informação. E por fim, deveria saber que esse parâmetro é passado na instanciação, o tipo de algoritmo que vai ser utilizado, a função que vai ser utilizada, e também saber quais são os algoritmos que esse pacote aí que o Java Security suporta. Então tem muita informação, então vamos passar aqui passo a passo para a gente conseguir entender aqui bem essa questão. Então, a primeira informação relevante que coloquei para vocês é que existe o pacote Java Security e também existe a classe Message Digest. Essa classe ela tem um construtor, pessoal. O construtor tem o mesmo nome da classe e veja que na assinatura eu tenho aqui o algoritmo. Então, a minha função de hash. E aqui já vai responder uma das perguntas que é: quais são os algoritmos que são suportados aqui?
Então, seria o MD2, o MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384 e o SHA-512. Só que tem um detalhe, essa função aqui, ela é abstrata. Então, essa função eu não posso dar um new, eu não posso criar aqui, né, um objeto direto aqui por meio desse construtor. Então, geralmente em Java, quando isso acontece, vai ter uma função lá para você pegar a instância. Aí sim, essa função ela vai gerar um objeto e vai estar relacionada agora a uma classe concreta que é filha desse cara. Então, esse cara aqui é uma classe abstrata. Eu tenho aqui uma classe concreta, tá? Construída, e vou usar um método para gerar um objeto para essa classe filha e vou passar para esse cara. Ora, como ele é pai, ele também pode referenciar ali o filho. Então, essas são as primeiras informações para a gente matar essa questão aí. Então, seguindo. Aqui, pessoal, a outra informação que, de fato, existe um método aqui. E esse método, ele sim é responsável por gerar aí o resumo. Mas esse método ele tem outras assinaturas. Inclusive, nessa assinatura de chamada, o que é que você faz? Você passa aqui o conjunto de bytes que vai sofrer o hash e recebe o hash aqui como saída, mas ele passa por outras funções, por exemplo, passa pela função update, né, nessa chamada, e pela própria função digest, só que com uma outra assinatura, ou seja, sem nenhum elemento aqui de entrada. Então, como resultado, eu tenho um conjunto de bytes aqui, que é o valor de hash. Então, de fato, existe essa função. Veja que lá no enunciado ele não disse qual era a assinatura, ele simplesmente colocou de forma genérica lá que existia esse método aí. Bem, qual a outra informação? A outra informação que eu coloquei para vocês seria como efetivamente, né, rodar o código aqui. Veja, que nesse exemplo a gente tem aqui a classe, a gente cria aqui a referência, né, eu chamo aqui algoritmo, e como eu disse para vocês, eu não posso dar um new nesse cara. Por quê? Porque a função é abstrata. E quando isso acontece em Java, tem um método lá, geralmente tem esse método aqui, ó, para a gente pegar uma instância. Então, como eu falei para vocês, esse cara vai criar aqui um objeto real, concreto, de uma classe filha, e esse cara aqui vai conseguir agora apontar para esse objeto. Então, veja que na chamada, ou seja, na hora que eu crio o meu objeto de fato, né, dou um get instance, eu tenho que passar aqui o algoritmo. Então, aquela parte que ele fala que tem que passar a função hash, é justamente essa parte aqui. Veja, depois disso aqui, que eu já tenho o meu objeto criado, agora o algoritmo é o meu objeto, eu estou chamando o método aqui que efetivamente cria o meu hash. Como o meu hash eu coloquei em string, pessoal, mas você tem que lembrar que na assinatura desse método que eu recebia era um array de bytes, por isso está sendo passada aqui a função getBytes. Essa função vai retornar um array de bytes e esse método efetivamente aqui vai gerar o hash. E aqui a gente exibiu aqui o hash direto. Fazendo um tratamento aqui mais específico, já foge um pouco aqui da questão, a gente teria que colocar no valor aqui hexadecimal, então a gente criaria aqui um string. Também temos que tratar aqui algumas exceções, mas a gente abstraiu esses pontos para que você conseguisse aí entender o que é necessário para a questão. Beleza, então vamos ver aqui, voltar aqui agora para a questão. Então, a questão diz o seguinte, ó, julgue em relação à segurança da informação, ele diz o seguinte: para gerar um código hash em Java, é correto utilizar o método digest da classe Java Security Message Digest. Então, até aqui, pessoal, deveria ter um ponto. Até aqui está correto. Ó. Beleza, é isso mesmo. Ó. Eu tenho que ler assim, para eu gerar o código hash, esse é o método que eu tenho que chamar. Mas ele fala assim, informando-se como parâmetro, aí pode dar a entender que esse parâmetro é desse método, ó, informando-se com um parâmetro no momento da instanciação. Então, quando ele continua e diz aqui no momento da instanciação, esse parâmetro não é mais desse método aqui, ó, tá? Então, ele está falando do construtor, na hora que eu dei aquele get instance. Então, no momento da instanciação, o nome do hash,
Agora o nome do hash e a função hash é passada, MD5 e SHA-1. Então o gabarito está correto, mas você tem que fazer uma leitura cuidadosa aqui para realmente compreender o que o examinador quis colocar aqui. Por isso que eu dou essa separadinha aqui. Então ele disse duas coisas, que esse primeiro método aqui ele é utilizado, né, para gerar o hash, isso é verdadeiro, e na hora que eu crio o objeto, na hora da instanciação, um dos parâmetros lá é o MD5, né? O nome aqui do hash pode ser o MD5 ou SHA-1 ou um daqueles outros que a gente viu que faz parte aí da nossa lista aí de funções aceitas. Portanto, aqui gabarito certo. Vamos aqui para a nossa segunda questão. Essa questão aqui, ela é uma questão, está dentro do assunto do Java, e foi uma questão mais específica, falou aqui do Apache Ent. Aí ele já fala aqui, ó, que o Apache Ent é uma biblioteca Java e uma ferramenta de linha de comando em que o arquivo build, né, XML a ser interpretado pelo Ent assinale a opção correta. Então, isso aqui já daria para fazer uma afirmativa certo ou errado. O miserável do que perguntar para você já colocou aqui no enunciado. De fato, isso que é o Apache, é uma ferramenta de automação. Ele é tanto a biblioteca como essa ferramenta de linha de comando. E aí ele faz uma série de alternativas. Então a gente precisa ver também, entender o que é o Apache aqui, ver uma base teórica para a gente conseguir responder essa questão aqui. Beleza, deixa eu apagar aqui. Então, algumas informações aí para vocês. O Apache, esse projeto aí do Apache, de fato, ele, como colocado já na questão, ele é uma biblioteca e, ao mesmo tempo, também uma ferramenta de linha de comando. E qual é o objetivo aqui, pessoal? Qual é o objetivo do Ent? É conduzir os processos descritos em build files, nesses arquivos aqui de construção. Então, ele vai executar, esse arquivo é um arquivo XML, ele vai seguir as instruções que estão naquele XML e vai fazer o que você está pedindo para fazer ali, as tarefas que vão estar indicadas naquele XML. Uma coisa interessante é que essa ferramenta ela pode ser utilizada de forma mais ampla, não precisa ser executada somente para construir aplicativos Java. Ele pode ser, por exemplo, usado para construir aplicativos C ou C++. Então, ela pode ter um escopo aí mais amplo, não ser utilizado somente em projetos Java. E agora vem os conceitos centrais aqui do Ant, né? Presta atenção agora, a gente tem alguns conceitos centrais e algumas palavras-chave que eu deixei aqui em negrito. Então, o primeiro ponto é o que a gente chama aí de build files. Esses build files é onde vai estar lá o guia, o roteirozinho, tá certo? Que o Ent vai ter que seguir, né, para seguir os processos de automação. A automação toda vai estar nesse arquivo aqui. Esses arquivos são escritos em XML. Então, o XML vai ter as tags. Pessoal, e o que é que tem nessas tags? As tags, eu vou ter uma tag aqui, ó, tag de projeto, vou ter tag de target, vou ter tag aqui de tarefa e vou ter uma tag aqui de propriedades. Um ponto importante é que você só tem uma tag, presta atenção, só tenho uma tag de projeto. Então, dentro do meu arquivo XML lá, eu vou abrir um projeto aqui, tá? Vou ter a tag de projeto. Agora, dentro dessa tag de projeto, eu posso ter vários targets. Eu tenho que ter pelo menos uma, seria a padrão lá, default, mas eu posso ter várias targets. Então, é uma tag de projeto para, né, várias tags de target. E o que é uma target? Pessoal, a target é uma forma, é um conjunto de tarefas. É uma forma como eu agrego aqui as minhas tasks. Então, o que é que acontece? Vamos dar um exemplo aqui de uma target. Você pode ter uma target chamada, né, uma target de compilação. Essa target ela vai agregar várias tarefas, por exemplo, né, você pode criar um diretório em determinado lugar para depois efetivamente fazer aquela compilação. Percebe? Então, eu posso ter um conjunto de tarefas e eu chamo esse conjunto de tarefas de target. E eu posso ter várias targets, inclusive colocando dependências entre essas targets. Então, por exemplo, antes de fazer a compilação, você tem que executar, né, uma determinada target lá, uma ou mais targets. Só depois eu executaria essa target aqui de compilação. E aí vem a unidade aqui mais baixa, digamos assim, é a nossa tarefa. Então, a tarefa é o que vai ser efetivamente executado. Então, tem um nome para aquela tarefa e tenho aí diversos atributos a serem utilizados. E eu tenho aqui uma tag especial chamada de propriedades e essas tags a gente utiliza aí para customizar o processo de build ou para prover
atalhos aí para as strings. Bem, feito digamos assim, essa base aí teórica, a gente já pode voltar para a questão. Aqui eu coloquei um arquivo XML, né, com o que a gente discutiu, para você se familiarizar aqui, ó. Veja que no início desse arquivo XML eu tenho uma tag aqui, ó, de projeto, e aqui ó, eu tô com minha tag fechando aqui, ó, projeto, e esse cara aqui é o que só posso ter só tem um único projeto. Agora veja, as outras tags, ó, de propriedade aqui eu tenho várias, né? Eu tenho várias targets aqui, ó. Dentro das targets eu tenho o que? Eu tenho as minhas tarefas, por exemplo, essa aqui, ó, mkdir. Essa task aqui, pessoal, o que é que ela faz? Ela cria um diretório. Então, o ent vai seguir esse script aqui, né, esse roteiro colocado por você nesse arquivo XML para efetivamente criar ali o processo de automação. Beleza. Vamos mudar aqui. Pronto. Agora estou anotando aqui com o próprio ponteiro aqui do PowerPoint, por isso que eu não consegui apagar ali. Então vamos lá, voltando à questão, diz o seguinte, na letra A tag de propriedade, né, no ent, contém apenas um atributo, que é denominado name. Não, pessoal, eu posso ter vários atributos nessa tag aqui. Eu vou mostrar aqui toda a lista de atributos que a gente pode utilizar aqui nessa tag. Então, esse primeiro item, ele está errado, né? Eu posso ter mais atributos. E aqui está, né, a nossa listinha, né? Eu tenho aqui nome, né, tenho valor e diversos outros atributos aqui que podem ser utilizados, né, na parte ali de propriedades. Então, a primeira letra está errada, porque ela disse que só tinha ali apenas um atributo. Não, tem diversos atributos para essa tag. Na letra B, ele fala o seguinte, a tag target no ent deve conter um atributo chamado value, que é o único e imutável. Não, pessoal, isso aqui também está errado. Na verdade, o que é que acontece? Na minha target, o que é que eu tenho por padrão? Padrão é o nome da target e as dependências. Então, veja nesse exemplo aqui, ó, eu tenho aqui a minha target, que vai ser um conjunto de tarefas, como eu falei para vocês, podia chamar esse cara aqui de compilação, tá? Mas eu também posso dizer que ele depende de outras, ou seja, eu vou ter que executar outras targets, tá? Para eu conseguir executar essa target aqui. Veja que o parâmetro que ele colocou, que foi o value, nem aparece aqui, ó. Os atributos permitidos para target são esses aqui. Também coloquei essa listinha aqui para vocês. Name, né, depends, if e assim sucessivamente. Então fica a tabelinha também de bizu aí para vocês. Então a letra A, né, e a letra B estão erradas. A letra C, ele fala aqui da tag macrodef. E ele diz o seguinte, que contém definições de criação de diretório. Não, pessoal, a gente viu que a tag, né, até no nosso exemplo aí que cria diretório, é a mkdir, né, de makedir, né, de criar diretório. O que é essa macrodef? Ora, esse nomezinho aqui, ó, e o próprio nomezinho macro também dá uma ideia de como se fosse definição de macro, né? Então ele vai me permitir criar aí, né, uma nova tarefa. Então vamos ver aqui um exemplo também desse cara. Então tá errado porque ele não tem essa função aí de criação de tarefas. Então veja aqui, ó, nesse exemplo eu tenho aqui, ó, uma macrodef, tá? E eu criei aqui o nome, ó, da minha nova task. Ela vai ser uma task chamada testing. E como é que eu faço isso? Eu coloco em sequência. Então eu vou ter aqui, ó, uma tag chamada sequential e aí eu vou colocar várias outras tasks, né? Então eu vou fazer uma sequência aqui de tasks. Mas o que é que eu estou tendo nesse código? Eu defini aqui a nova tarefa e já estou utilizando ela aqui embaixo, ó. Tá vendo a minha nova tag aqui, ó, testing. Então nessa primeira eu faço uma definição e aqui eu já estou utilizando. Então essa macro def ela serve para você definir aí novas tarefas, né, dentro aí do seu arquivo XML. Vamos lá. Na letra D ele fala o seguinte, apenas uma tag de propriedade representando os arquivos de configuração deve constar no arquivo build XML. Pessoal, qual é a tag que só aparece uma vez que eu mostrei para vocês no arquivo? É a tag o quê? Do projeto.
né? Então a tag de projeto é que aparece só uma vez. Embaixo dela eu posso ter várias tags de target. Dentro das targets eu posso ter várias tarefas e posso também ter várias tags aqui de propriedades. Então quando ele diz aqui apenas uma, tá errado. Seria correto se fosse a de projeto. E é o que ele coloca aqui na letra E, ó. Apenas uma tag de projeto representando o escopo de início, né? E acho que aqui era o final do projeto, acho que não errei na cópia aqui, deve constar no arquivo de build. Então, esse aqui é o gabarito, pessoal. Somente uma tag de projeto representando aí o início do projeto, né? Aqui tá M é o início e o fim do projeto. Faltou aqui o FI, mas entender que é o início e o fim do projeto deve constar na build, como a gente viu aí naquele nosso exemplo. Então, seguir aqui, o que a gente tem aqui é o nosso gabarito aí, gabarito letra E, somente uma tag, né, de